Questão 39. Considere que um recipiente fechado com 2 litros de água seja colocado na superfície de Marte. Esse recipiente é bom condutor de calor e possui um êmbolo para manter sua pressão interna constante em 1 atm, enquanto é exposto ao clima marciano desde o dia mais frio do inverno até o dia mais quente do verão. Sabendo que a 1 atm o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água líquida é uma caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama, e que a densidade da água é 1 kg por litro, a quantidade de calor cedida pelo Sol à água durante todo o período é de... Bom, questãozinha de calorimetria. Ele quer saber a quantidade de calor fornecida pelo Sol nesse intervalo do inverno marciano até o dia mais quente. Até o dia mais quente do verão. Então, a gente precisaria estar retornando ao texto, né? Para identificar quais são as temperaturas envolvidas nessas duas etapas. Então, o Sol ele vai aquecer esse recipiente com água, que vai estar inicialmente a uma temperatura de menos 125 graus Celsius e vai fazer com que ele chegue no verão marciano a uma temperatura de 22 graus Celsius. Então, a gente precisa entender quais as etapas que a água vai passar nesse processo. O que vai acontecer com a água nesse processo? Então, essa informação a respeito da pressão, ele dizendo para a gente que o êmbolo mantém a pressão constante a 1 atm, esse dado é para dizer para a gente que os pontos, a temperatura de fusão e de ebulição da água vai ser mantida a mesma que a gente já conhece, né? Na grande maioria das questões de física, às vezes o enunciado até ignora. Quando a pressão tem 1 atm, a gente classifica, a gente fala que a temperatura de fusão, que é a temperatura que o gelo vira água, é de 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição, temperatura que a água vai virar vapor, né? Seria de 100 graus Celsius. Então, essa informação a respeito da pressão seria simplesmente para estar indicando para a gente qual que as temperaturas de mudança de estado físico, né? O gelo vira água a 0 graus Celsius e a água vira vapor a 100 graus Celsius. Uma coisa importante da gente verificar é que não vamos precisar se preocupar com a evaporação da água, né? Com a ebulição da água, porque essa temperatura de 100 graus Celsius, como o recipiente vai ser deixado ali na superfície de Marte, a superfície de Marte ela atinge no máximo 22 graus Celsius. Ela não chega nem perto de começar a entrar em ebulição. Então, nós não vamos precisar se preocupar com a ebulição da água. Porém, quando o recipiente chega em Marte, o ambiente está a menos 125 graus Celsius. Então, com certeza, a água ali naquele momento, né, está no estado sólido. A gente tem gelo ali no começo. Então, o que a gente precisa verificar, né? As etapas. Quais são as etapas que a água vai estar passando? Inicialmente, nós temos uma temperatura de menos 125 graus Celsius. E aí, a gente pode concluir que nós temos gelo no começo. Temos gelo. E quando o Sol, né, esse recipiente vai ser deixado ali na superfície de Marte, quando o Sol começa a aquecer esse recipiente,
com certeza o gelo que está a menos 125 graus Celsius, ao receber calor do Sol, ele vai começar inicialmente a variar sua temperatura. Ele vai estar variando sua temperatura até atingir a temperatura de mudança de estado físico, que seria o 0 graus Celsius. Então, primeiro vai acontecer do Sol fornecer calor, o Sol está sempre fornecendo calor ali para o planeta, né? E ele vai fazer com que o, o gelo saia da temperatura menos 125 e chegue até a temperatura de 0 graus Celsius. Depois, o que vai acontecer, né? Ao chegar na temperatura de fusão, o gelo ele vai passar a derreter. Ele começa a derreter, ele começa a virar água. A água seria... a gente está pensando agora no estado líquido, né? Gelo é água no estado sólido e a água a gente já classifica como sendo estado líquido. Então, o gelo, ao virar água, ele não, nesse processo, na hora que ele está mudando o seu estado físico, a temperatura não muda, ele permanece a 0 graus Celsius. Ele vai permanecer a essa temperatura de 0 graus Celsius. Depois, na sequência, a gente sabe que nesse processo que a questão está passando para a gente, o gelo, o Sol vai fornecer calor até a temperatura máxima de 22 graus Celsius. Então, depois que o gelo derrete totalmente, ele vai virar água a 0 graus Celsius. E essa água a 0 graus Celsius vai absorver o calor que o Sol está fornecendo e elevar sua temperatura até 22 graus Celsius. 22 graus Celsius. Então, nós temos aqui três etapas para definir essa questão. Nós temos que analisar esses três processos para concluir qual foi a quantidade de calor total que o Sol forneceu. Então, o que eu preciso perceber em cada uma dessas etapas é se teve ou não teve mudança de temperatura. Então, como na primeira a gente está vendo que o gelo saiu de menos 125 até zero, com certeza ocorreu variação da temperatura. Então, essa quantidade de calor que o gelo absorve nessa primeira etapa, a gente poderia estar calculando com a expressãozinha do Ki-macete, onde esse Czinho seria o calor específico do gelo. É o gelo que está variando sua temperatura de menos 125 até zero. Depois, nessa segunda etapa, está ocorrendo simplesmente uma mudança de estado físico. E aí, quando ocorre mudança de estado físico, eu não posso usar mais o Ki-macete. A expressãozinha que a gente usa seria o Ki-mole, que é igual a M vezes L, onde o L é o calor latente de fusão que a questão forneceu para a gente também. E por último, a terceira e última etapa desse aquecimento que o recipiente com água está passando seria a água saindo da temperatura de 0 graus Celsius e chegando até 22 graus Celsius. Então, novamente, eu utilizo o Ki-macete. Porém, agora, como nós temos a água no estado líquido, né? Então, aqui, o calor específico é o calor específico da água. Então, a gente precisa ou calcular separadamente cada um deles, ou a gente já pode colocar todos na mesma equação. O que a gente precisa fazer é somar, né? Depois que a gente calcula cada um deles, a gente tem que somar se eu fizer separadamente, ou se não, eu posso já colocar que a quantidade de calor que o Sol está fornecendo é a somatória dessas três quantidades de calor, Q1 mais Q2 mais Q3. Acredito que assim, já colocando numa mesma expressão, a gente chega na resposta um pouquinho mais rápido. Então, a quantidade de calor do Sol
vai ser a primeira quantidade de calor é um quimacete do gelo. E eu preciso, né, saber qual é a massa de água envolvida nessa questão. Ele disse para a gente que nós temos um recipiente fechado com 2 litros de água e que a densidade é 2 quilogramas por litro, né? A densidade é 2 quilogramas por litro. Então, a densidade é 1 quilograma por litro. 1 quilograma por litro, falei errado. Então, a gente pode concluir, se nós temos 2 litros, se eu tenho um volume de 2 litros, a massa de água com certeza vai ser de 2 quilogramas. 2 quilogramas. Poderia fazer uma regrinha de 3, 1 quilograma, 1 litro, 2 litros, x quilogramas, ou poderia também utilizar a formulinha da densidade, que é a massa sobre o volume. Densidade massa sobre volume, substituo o volume, que é 2, e a densidade, que é 1, eu encontro também a massa, que é 2 kg. Porém, como os valores aqui do calor específico do gelo, da água e também o calor latente, todas essas grandezas estão aparecendo com a unidade em gramas, eu tenho que converter a massa de água para gramas. Então, de quilogramas para gramas, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu tenho 2.000 gramas de água nessa questão. 2.000 gramas de água. Então, essa massa Mzinho, nas 3 etapas, vai ser 2.000. Ele não fala que houve perdas ou acréscimo de água, então, com certeza, essa massa é a mesma em todas as etapas. Então, substituindo aqui, a massa de água, calculando o Q1, a massa de água vale 2.000. O calor específico do gelo, o enunciado me trouxe, o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius. Então, eu coloco vezes meio aqui. E o ΔT é a variação de temperatura. O gelo está indo da temperatura menos 125 até a temperatura zero. Então, o ΔT é sempre temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é zero, que é a final, menos a temperatura inicial, que é menos 125. Temos que tomar muito cuidado aqui com os sinais, né? Se a gente coloca um sinal errado aqui, essa quantidade aqui poderia ficar com um sinal diferente e aí a gente ter problema para descobrir a resposta final. Quantidade de calor 2. A massa é 2.000 gramas. E o L é o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Então, eu vou colocar aqui vezes 80. E, por último, o Q3 é a quantidade de calor que a água utilizou para sair de 0 até 22 graus Celsius. Então, eu tenho uma massa de 2.000. O calor específico da água vale 1. Calor específico da água no estado líquido, né? Vale 1. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 22 menos 0. Então, agora temos só que tomar cuidado com a conta, né? Agora é só matemática. Eu tenho aqui o produto 2.000 vezes meio. Quando eu multiplico por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, vai ficar 1.000 esse produto. 0 menos 125 vai ficar mais 125 positivo. 2.000 vezes 80, posso fazer só 2 vezes 8, que dá 16, e colocar os 4 zerinhos que os números possuem. 160.000. Mais aqui, esse 2.000 vezes 1 vai dar o próprio 2.000. E 22 menos 0 vai dar o próprio 22. 22 vezes 2, né? Porque esse produto dá 2.000. 22 vezes 2 vai dar 44.
44, e aí eu tenho 3 zerinhos, acrescento eles aqui, 44 mil. Então, vai ficar 1.000 vezes 125, temos 125 mil. E aqui, 160 mil com 44 mil, se fosse 160 mais 40 mil, daria 200, né? 200 mil, mais é 44, dá 204 mil. Então, finalmente, concluímos aqui que a quantidade de calor que o Sol está fornecendo para esse recipiente que contém água nesse período do inverno até o verão é de 3.000, somando aqui, né? Vai ficar 3.209, né? 3.000, ou melhor, 329 mil calorias. A resposta ficou em calorias pelo fato, né, da gente ter trabalhado com essas unidades, caloria por grama grau Celsius, caloria por grama. Então, aqui, o 329 mil, para a gente converter para as unidades da resposta, né, que é o quilocaloria, temos que dividir por 1.000. Ao dividir por 1.000, só cortar os 3 zerinhos, tenho 329 quilocalorias, que fica a alternativa D. Alternativa D. Para a gente concluir essa questão, uma observação, né? Muita gente acredito que acaba fazendo um único quimacete para essa questão, né? Porque pensa que essa quantidade de água vai sair de menos 25 a 22 e acaba utilizando um único quimacete, às vezes nem se atenta para a mudança de estado físico e acaba errando a questão. Então a gente precisa ficar sempre atento nesses tipos de situação, né? Quais são as etapas que a substância vai passar? Se ela vai passar pela sua temperatura de mudança de estado físico ou não. Se a água, né, não passasse pelo 0 graus Celsius, não tivesse passando pela variação, pela temperatura de fusão dela, não precisaríamos se preocupar, né, com o Quimole, e aí teríamos um único quimacete, né? Se, por exemplo, Marte tivesse, se a temperatura máxima de Marte fosse de menos 10 graus Celsius, a nossa conta seria simplesmente um único quimacete, do gelo saindo de menos 125 até menos 10 graus Celsius. Seria um único quimacete, sem precisar analisar as etapas. Mas sempre que nós percebemos que a substância vai passar pela sua temperatura de mudança de estado físico, a gente tem que pensar separadamente. Primeiro um quimacete, né? Primeiro a gente faz uma conta para ele atingir a sua temperatura de mudança de estado, depois a conta que é o Quimole para mudança de estado e uma outra conta para uma segunda variação de temperatura, que seria um outro quimacete. Então tá aí, questão 39, alternativa D.